Pois vamos lá começar. Prazer, pessoal. Me chamo Lucas Catarino. Sou assistente social, tenho mestrado em políticas públicas e atuo como coordenador técnico em um serviço de convivência aqui em Teresina. E também atuo como professor desde 2018 na Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, que é uma faculdade residente lá em Pedreiras, no Maranhão, certo? É um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês que estiverem aqui, para a gente ter esse momento de construção coletiva do conhecimento. Vale ressaltar para vocês que esse momento aqui não é um momento onde o aprendizado ele só vai, eu também quero aprender com vocês, na verdade, em todos os momentos e espaços onde a gente estiver, que a gente possa fazer esse exercício, né? De realmente fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. E aí, eu gostaria só um pouquinho de conhecer vocês, pelo menos o nome. Pode ser? E onde moram? Pode ser no bate-papo ou então pode ser no microfone. Vamos lá? Olá, eu sou Risolene, eu sou residente aqui em Teresina, na zona sudeste de Teresina. Maravilha. Prazer, Isolene. Seja bem-vinda. Oi, Olá, Adriana. Adriana, né? sou eu mesmo. Eu moro aqui em Teresina. Pronto, que maravilha. Todas vocês são de Teresina. Me tira uma dúvida, vocês todas são da área de pedagogia ou são de outras áreas? Sou pedagoga. Todas pedagogas, né? Sim, Ótimo. Tá aqui as meninas falando no bate-papo, Marina Ferreira, de Teresina, Helena mora em Teresina, Luana mora em Teresina também, no bairro Saci, a Marina mora em Timon, e a Maísa é de Gameleira, perto de Matões. Helena, você é da área de História, né? Muito bem. Luana de Pedagogia. Pois pronto, pois vamos lá iniciar o nosso curso. Como eu disse para vocês, é um curso onde a gente vai não somente ensinar, mas também o propósito aqui é aprender, né? Porque conhecimento, ele nunca é demais, né? Quanto mais a gente descobre determinadas coisas, mais a nossa mente vai se abrindo e se expandindo diante das necessidades e realidades que estão à nossa volta, tá bom? Eu vou aqui projetar para vocês um slide, qualquer coisa, vocês podem estar me chamando. Hoje o curso que foi colocado para vocês foram com duas temáticas, né? A primeira temática é sobre práticas pedagógicas e metodologias ativas no ensino de tempo integral, e a outra temática é sobre educação em tempo de tecnologia integral e inovação tecnológica, né? Aliadas às práticas pedagógicas inclusivas. Quando a gente vai discutir, né, sobre metodologias ativas, a gente precisa compreender como é que essas metodologias, elas estão situadas, né, em qual contexto elas estão situadas. Atualmente, nós vivemos, eu estou um pouquinho gripado, gente, mas isso não vai interferir, não. Acho que vocês estão entendendo direitinho. Então, minha voz? sim. Pronto. E aí, quando a gente fala de metodologias ativas, de práticas pedagógicas, a gente precisa compreender o contexto que a gente está situado. E o contexto que a gente está situado é em uma sociedade tecnológica, né? O mundo hoje é tecnológico. Quando a gente vê
esse avanço da tecnologia, não só no celular, não só nos computadores, mas no avanço, por exemplo, de medicações, no avanço, por exemplo, de você poder se relacionar com uma pessoa que mora em outro país, né? A gente vê o quanto Aqui, ó. essas conexões, elas vão... A Eva te entregou, né, Fábio? Gonçalo, por favor, pode desligar o áudio. Eu me perguntando de manhã, porque tem um professor que não me pagou, sabe? Eu queria ter certeza que eu poder falar. Eu tenho um também, o Marcão, que está me enrolando. Mas você trabalha junto comigo. Oi, Você mesmo aqui. você pode desligar o áudio, por favor. Aí eu já falei que eu não Aí ele consigo disse assim, ver. E aí, gente, quando a gente fala de práticas pedagógicas, a gente está falando justamente dessa... Eita, agora fica complicado, porque eu não consigo ouvir vocês. Gonçalo, pode desligar o áudio, por favor. mas é porque ele tem show, né? que era garganta. Quando E aí, gente, vamos continuar, né? Ela não vai... Gonçalo, aí eu fui botar mensagem, aí foi disse assim, deixa aparecer, Gonçalo, por favor, desliga o áudio. na minha. Foi dia Eu disse, o nosso negócio foi feito para o final do mês. Aí, assim, Será que ela está me ouvindo? Quem tem contato com ela, gente? então, essa resposta que você me deu, ela não era para mim, não. Fala, Eu não por vou favor. saber, assim. E depois você tem raiva, né? Não, porque eu estou doente, você vê, mas... E depois fica da raiva. Eu pedi aqui para a menina desligar, viu? Para a professora, porque eu não estou conseguindo desligar, sou administrador. Qualquer coisa, vamos perguntar em comunicação. Ah, pronto, desligou. E aí, quando a gente fala, né, de metodologias ativas, a gente precisa compreender o contexto que a gente está inserido. Aqui nessa especificamente, a gente está falando de metodologias ativas inseridas no ensino integral, certo? O que é essa perspectiva das metodologias ativas no ensino integral? É justamente a gente perceber como as escolas elas estão sendo organizadas agora, né, que é do ponto de vista mesmo, onde o aluno entra no turno da manhã e só sai no turno da tarde, e como é que a metodologia de ensino e aprendizagem vai acontecer dentro desse espaço escolar. Né? Então, as autoras, elas vêm dizer, são 6 autores desse artigo base que eu trouxe para vocês. Ela vai dizer que a questão da avaliação de aprendizado em metodologias ativas, com ênfase nessa adaptação de práticas pedagógicas, é de grande importância no cenário educacional atual, porque nós vivemos em um mundo tecnológico, e esse mundo tecnológico, ele exige da gente, né, enquanto profissionais, ele exige da gente, enquanto trabalhadores dentro do mercado de trabalho. Então, na escola integral, essa perspectiva de trabalhar as metodologias ativas é justamente no sentido de desenvolver habilidades com esses alunos que estão aí, né, no seu processo de formação cidadã, de formação para a universidade e de formação também para o mercado de trabalho. Porque, quer queira, quer não, nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade movida pelo capitalismo. Né? O próprio sistema capitalista que conduz as regras de funcionamento da sociedade. Então, essa perspectiva da educação baseada nessas metodologias ativas, vai pegar justamente esse engajamento, né? E esse engajamento vai reverberar no próprio processo de aprendizagem dos alunos.
E aí a gente vê que elas trazem a perspectiva que no processo de inserção, né, que ela diz aí, a implementação de metodologias ativas em contextos de educação integral traz desafios, né? A gente tem que entender que essa metodologia ativa que vai ser utilizada na escola, ela vai sim trazer desafios. Primeiro porque o corpo docente, né, a gestão e os próprios pais precisam ter esse entendimento do que de fato é aplicado em sala de aula, né? E os professores, do ponto de vista pedagógico, vão ter realmente essa formação para poder compreender como essas metodologias elas vão ser aprimoradas. A área da pedagogia é uma área muito fundamental na educação. Porque, primeiro, o pedagogo ele tem toda a formação para compreender, desde a construção da educação no Brasil, até como ela está se desenvolvendo na cena contemporânea, né? E esse conhecimento vai contribuir justamente para aprimorar esse processo de ensino-aprendizagem, certo? E aí, quando a gente vê que essa metodologia ativa, ela vai trazer esses desafios, inclusive, esses desafios, eles são inseridos nas práticas de avaliação conveniente, exigindo aí o quê? Uma reavaliação profunda dos métodos e objetivos, né, da avaliação de aprendizagem, ou seja, dentro do espaço escolar, a gente vai ver aí os desafios, porque os alunos eles estão inseridos em contextos diferentes, eles estão inseridos em processos culturais diferentes, né? E quando chegam na escola, eles precisam conhecer, chegar e ter um terreno que, de fato, vão possibilitar o acesso ao aprendizado compreendendo as diferenças, né? É exatamente por isso que esse processo de metodologia ativa, ele vem trazer esse fortalecimento, né, da educação no Brasil e, sobretudo, dentro desse artigo que eu mostro para vocês, da educação integral. E aí, quando a gente vê, né, que essa educação integral, ela vai ter o quê? Uma extensão da carga horária, porque o aluno, ele vai passar o dia todo no colégio. Então, se ele vai passar o dia todo no colégio, é preciso ter, né, atividades que sejam atrativas, atividades que, de fato, façam com que eles tenham esse aprendizado de forma mais sólida, né? Tanto é que as autoras elas dizem assim, que, no entanto, também requerem sistemas de avaliação que consigam captar a complexidade e a profundidade das experiências de aprendizagens proporcionadas por essas metodologias. Ou seja, as metodologias ativas, elas vão estar justamente aí entendendo o contexto no qual os alunos eles estão inseridos e como eles vão se reverberar, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas também compreendendo que a avaliação que os alunos terão são avaliações que, de fato, vão fazer com que eles tenham esse entendimento da finalidade da disciplina, né? Em suma, gente, quando a gente fala de metodologias ativas, são processos onde a gente vai envolver o aluno dentro do processo. A gente vai trazer o aluno para aprender junto com a gente e construir junto com a gente, né? O saber não vai ser só o professor que vai estar lá ministrando a sua aula e os alunos ouvindo, muito pelo contrário, a gente vai ter experiências de campo também, experiências que podem possibilitar realmente a compreensão, né, de como realmente esses alunos estão inseridos dentro dessa sociedade. A gente tem uma colega aí da história. Essa professora que está aqui da área de história, por exemplo, se ela for ministrar um conteúdo que trata da história do Piauí, ela pode, sim, aproveitar, sendo aqui em Teresina, e levar os alunos para fazer um passeio em lugares que trazem, que contam essa história do Piauí, né? Por exemplo, quando a gente trata da população negra, né? A população negra, ela construiu uma história de resistência no Piauí. E muitas vezes há um apagamento dessa resistência, mas é necessário que a gente busque formas de trazer o aluno para a cena do aprendizagem,
do aprendizado, né? Que a gente faça o aluno realmente compreender que aquele processo, né? Aquele momento histórico, ele teve, sim, um território, ele teve uma população que participou dessa construção. Aqui em Teresina mesmo, a gente tem, no Piauí, na verdade, a gente tem uma personagem muito importante e muito responsável, né, na construção da resistência da população negra aqui no Piauí, que é o Nego Bispo. O Nego Bispo, residente em São João do Piauí, antes de falecer, deixou um legado nos quilombos de São João. Então, vejam o quanto é significativo para a gente, enquanto professor, claro, tendo os recursos necessários, tendo o apoio da escola, levar os alunos, por exemplo, para uma aula de campo dessa. Vai fazer os alunos vivenciarem, de fato, a realidade, mesmo que ela já tenha passado, né? Então, as metodologias ativas, elas vão estar inseridas dentro desse processo, certo? Quando a gente vê, né, os autores, eles trazem uma questão justamente que vai dar norte para esse trabalho deles, para esse artigo que eles desenvolveram. E aí elas começam dizendo, a questão que norteia essa revisão de literatura é determinar de que maneira as práticas de avaliação de aprendizagem podem ser aprimoradas, ajustadas, para adequarem as metodologias ativas no ambiente de escolas em tempo integral. Eu gostaria que vocês não precisem falar no microfone, mas botem aí no bate-papo, só para eu ver rapidinho o entendimento de vocês acerca da metodologia ativa, se vocês já tiveram a experiência de aplicar metodologias ativas nos espaços onde vocês trabalham e se trabalham. Se não trabalham, se no estágio vocês tiveram essa oportunidade. Podem colocar no bate-papo, se sim, se não, se quiser colocar qual foi. Ô, minha gente, o áudio é desligado. Desculpa, Helena. E aí, a Helena trazendo a ideia da sala de aula investida, né? A sala de aula investida é uma ideia muito primorosa, porque vai fazer com que o aluno realmente tenha o conteúdo em casa e na escola vai desenvolver as atividades. Como também pode ser de outra forma, né? Mas essa é uma das metodologias que eu já apliquei também, que foi bem primorosa, bem bacana. A Luana está dizendo, né, que faz também, sempre no reforço escolar, ela gosta de colocar as crianças como autores principais, isso é importantíssimo, porque você vai fomentar para o alunado, inclusive para os discentes, para as crianças, né, esse processo de realmente de representação e protagonismo. Né? Ele vai se sentir importante e parte do processo. E aí, esse processo de metodologia ativa vai fazer com que o aluno realmente absorva de forma mais fantástica. A Helena ainda está trazendo a questão da rotação por estação. A Marina trouxe, que é professora de português e já trabalhou. Ela e os alunos dela produziram um livro. Minha gente, se eu tiver a oportunidade de ler esse livro, eu quero, viu, Marina? Parabéns.
Então, esse processo, gente, perceba o quanto é fantástico a gente trabalhar com essas metodologias ativas, porque a gente faz com que o aluno que está naquele processo de ensino-aprendizagem, ele realmente entre dentro do processo e entenda como é que o processo acontece. E aí a gente vai ter o quê? Pessoas que vão construir o seu protagonismo dentro do espaço escolar. Claro, professor, eu tenho plena ciência que o universo escolar, ele não é um universo hegemônico. Nós não vamos ter alunos padronizados, nós vamos ter alunos de diferentes culturas, alunos de diferentes regiões, que é o território, que é importante levar em consideração. E vamos ter alunos aí também com diversas questões em relação à deficiência, né? Nós temos pessoas com deficiência que estão ocupando os diversos espaços, e isso é fundamental, é importante porque a gente está tendo a diversidade. Temos crianças autistas, temos crianças com TDAH, adolescentes também, e adultos também, né? E isso faz com que a gente realmente compreenda que esse universo ele não é um universo fechado, ele é um universo feito de possibilidades. Agora, essas possibilidades, elas precisam ser enxergadas por nós, profissionais, justamente para a gente fazer as coisas acontecerem de forma equânime, de forma justa e de forma que tragam eficiência dentro da educação, certo? E aí as autoras, elas trazem justamente dizendo que de que maneira é que essas práticas de avaliação de aprendizagem, elas podem ser aprimoradas, ajustadas, para se adequarem às metodologias ativas no ambiente escolar de tempo integral. Né? Como é que a gente pode pensar essas práticas? A gente tem que pensar só naquele modelo tradicional de fazer prova, ou então a gente pode pensar, por exemplo, de colocar inclusive os adolescentes para apresentarem seminários e conduzirem a aula. Né? Tem várias perspectivas, porque essas perspectivas vão justamente fazer com que nós ampliemos o nosso olhar dentro do espaço de sala de aula que a gente estiver atuando. Aí tem aqui dizendo, elas trazem explicando, né, que o objetivo do trabalho delas é analisar as práticas avaliativas inovadoras que vêm sendo criadas e postas em prática, os obstáculos encontrados nesse processo de adaptação e, ainda, as expectativas futuras para um modelo de avaliação que se baseia em consonância com os princípios da metodologia ativa e as necessidades da educação integral. A todo momento no texto, essas autoras elas vão estar defendendo a educação integral como modelo padrão de processo de ensino-aprendizagem, de construção do saber. E vão estar dizendo também que dentro desse processo de construção, as metodologias ativas, elas precisam estar inseridas, né? Porque são essas metodologias ativas que vão fazer com que seja transformado o ambiente escolar. Mais na frente, elas vão trazer uma concepção que eu acho fundamental, que é em relação à questão cultural. Elas vão dizer que para a gente implementar uma metodologia ativa dentro do espaço escolar, a gente talvez vai ter dificuldade a depender do território, da cultura, né, do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, enquanto nós enquanto profissionais, estivermos inseridos. Né? Então, depende muito do gestor, depende muito dos alunos, do território que os alunos estão inseridos, mas nada é impossível de se fazer. Inclusive, a orientação é que a gente faça mesmo, que a gente se qualifique mesmo para aplicar essas metodologias ativas dentro do espaço de sala de aula. Tá bom? Aí nós temos aí as práticas de avaliação em metodologias ativas, que elas vêm trazer que essas metodologias, baseado nessas práticas de avaliação, elas representam uma transformação radical, né, na maneira de conceber e aplicar a avaliação de aprendizagem, particularmente no cenário da educação no Brasil. Né? Eu acho importante quando ela vem trazer isso, porque ela vai dizer que essa avaliação, inclusive, ela vai trazer um conceito de Lucchesi, né, que ele traz que essa avaliação em metodologias ativas ela deve ser vista como um processo contínuo e intrínseco ao aprendizado, né, e não como um acontecimento isolado e término de um ciclo de estudos, porque a gente não pode pensar
por exemplo, e fazer uma metodologia ativa. Não, eu vou fazer aqui, aplicar essa metodologia e simplesmente vai ficar por aí. Não é assim. A gente realmente tem que buscar uma forma de trazer essa metodologia ativa para o nosso plano de disciplina, para o nosso plano de trabalho. Quando eu vou, agora mesmo a gente vai começar as aulas na faculdade que eu ministro aula. E aí, a gente vai começar o planejamento agora dia 25. E esse planejamento é justamente para a gente organizar como é que o ano letivo, né, o semestre letivo vai acontecer. É interessantíssimo, gente, que a gente tenha a organização enquanto docente na hora que a gente vai fazer. Eu, por exemplo, me desloco daqui de Teresina para Pedreiras, então eu só vou na quinta e na sexta-feira. Para vocês terem ideia, esse deslocamento requer organização. Se eu não colocar, eu até estou com ela aqui, o meu planezinho, as datas que eu preciso fazer, né, o que eu preciso organizar, eu simplesmente me perco. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de não funcionar, né, com organização, com horário. Inclusive, eu estava até dizendo para a Canara, eu não estou conseguindo entrar. Aí ela, Lucas, eu acho que o link está errado. Aí quando eu fui ver, vocês já estavam na sala. 1h50 eu já estava aqui, na sala, esperando vocês. Só que o link era outro. Então, realmente, essas questões, elas vão contribuindo para a gente aprimorar o nosso fazer profissional, né? Para a gente poder aprimorar como é que nós vamos fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma encadeada, né? As autoras, elas vão trazer justamente isso, que nós não podemos fazer planejar as metodologias ativas de forma realmente isolada. Tem que ser realmente uma construção planejada e organizada para acontecer continuamente durante o processo do ano letivo, ou então do semestre letivo, em que a gente estiver inserido, tá bom? Aí ela, inclusive, vai dizer que esta visão destaca o elemento formativo e processual da avaliação e metodologias do ensino focado no estudante, porque é realmente o estudante sendo o centro da transformação do processo de ensino-aprendizagem. É ele que vai ser o sujeito onde a gente vai qualificar, né, e onde a gente vai construir novos saberes, ou então a manutenção de outros saberes. É nesse sentido que a gente fala. E aí, quando a gente vê aí, por exemplo, a autora, ela continua dizendo aqui, ela traz Hoffman para poder complementar, né, essa fala que ela traz. Ela diz: a análise em metodologias ativas vai além da simples seleção de aquisição de conteúdos. Outra questão bem interessante para a gente poder ver aqui, ó, quando ela traz: a análise de metodologias ativas vai além da aquisição de conteúdos, buscando entender o crescimento de competências e habilidades de maneira integral. Ou seja, nós vamos perceber como é que essas metodologias ativas, elas estão contribuindo para esse desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades, de forma integral. É a gente pegar o aluno e compreender como é que o aluno vai, através da metodologia ativa, aprender não só a história, não só o português, não só a matemática, mas aprender, inclusive, noções consolidadas de cidadania. Por que não? Noções consolidadas de projeto de vida. Agora a gente tem essa disciplina de projeto de vida. Elas têm umas contradiçõezinhas. Por quê que são contradições? Porque no contexto brasileiro não é todo mundo que tem essa história de vida que permite a gente construir projetos de vida. Tem pessoas que estão em diversos territórios, em diversas situações socioeconômicas, que vão impedir que isso realmente se efetive como orientado pela política de educação, né? Mas é interessante que a gente busque realmente esses caminhos para fazer com que realmente essas habilidades e essas competências elas sejam desenvolvidas. E aí a autora vai dizer que isso resulta em uma variedade de práticas de avaliação que incluem
autoavaliação, avaliação em grupo e avaliação baseada em projetos, que possibilitam a compreensão da complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, aí vocês percebem que a autora, ela vem trazer aí uma variedade, né, de práticas que vão contribuir com a avaliação. A autoavaliação é justamente o sujeito que está lá dentro do processo se avaliar. Toda hora esse negócio fica saindo. Como é que a gente vai fazer com que esse aluno ele tenha essa autoavaliação? Quais são as metodologias ou dinâmicas que eu vou desenvolver para esse aluno realmente compreender essa autoavaliação, né? Então, a autora ela traz essas perspectivas. A questão da avaliação em grupo ela é fundamental, porque essa avaliação em grupo, inclusive, vai reverberar como é que o conteúdo ele vai ser absorvido em sala de aula, né? E também ela traz outra perspectiva, que é a avaliação através de projetos, baseada em projetos. Vamos aqui estudar, por exemplo, educação financeira. Cada aluno vai poder... aqui no espaço de sala de aula, a gente tem uma livraria, ou então temos uma papelaria. Está aqui as canetas, os cadernos, e aí eu quero aqui, ó, tem R$30. Eu quero que vocês, alunos, cada aluno vai ter R$30, quero que vocês comprem o que vocês acham importante dentro, né, dessa papelaria. A gente coloca até um celular, por exemplo. Aí o aluno vai lá, ele não vai comprar nada de papel, muitas vezes não, né? Vai comprar realmente o celular, porque é aquilo que ele está vendo, que está no momento, que está na tendência, que está realmente no contexto da sociedade. Eu estou falando um episódio solto para vocês, mas no sentido de dizer que a gente tem a possibilidade de fazer com que essa metodologia ativa ela seja conduzida, ela seja trazida para o processo de ensino-aprendizagem, trazendo, inclusive, o sujeito para pensar outra concepção. Vocês estão conseguindo entender, gente? Estou achando que vocês estão caladas. A autora ela vai trazer a perspectiva de Berbel, né, que é uma autora que construiu um texto sobre metodologia ativa no ano de 2022, e aí ela vai dizer que essa autora ela defende que a mudança de modelos avaliativos convencionais para os métodos alinhados com metodologias ativas exige não apenas, né, a alteração nas técnicas de avaliação, mas também uma restrição de cultura de avaliação da instituição. Porque muitas vezes, gente, as escolas, elas têm culturas diferentes. Se você for, vocês falaram vários bairros aí que vocês moram. Se vocês forem ver uma escola, por exemplo, particular, que tem no Disseu, comparada a uma escola particular que tem no Parque Piauí ou que tem no Saci, elas vão ter um processo de trabalho diferente. Elas vão ter um plano de ação de trabalho diferente, né? Então, é por isso que é importante a gente realmente perceber territórios e perceber onde nós, enquanto profissionais, vamos estar inseridos e como a gente pode contribuir, né, dentro dessa inserção. Por isso que ela diz que defende que essas mudanças de modelos elas sejam realmente avaliativos convencionais para os métodos alinhados, mais alinhados, na verdade, com as metodologias ativas. Aqui, ó. E não apenas uma alteração de técnicas de avaliação, mas uma restrição cultural, né, da cultura de avaliação da instituição. Ou seja, tem instituição, tem faculdade, por exemplo, faculdade que eu trabalho. Lá, eles... toda faculdade eu acho que tem essa perspectiva. Primeira avaliação é prova escrita, segunda pode ser seminário ou debate, ou alguma coisa que o professor queira inventar, né? Inventar não, criar. E a última tem que ser prova. Então, isso fecha o professor de uma forma que ele não consegue pensar em outra perspectiva, a não ser um professor conteudista, né? E não é essa a ideia de ser um professor conteudista que a gente quer ser, né? A maioria de nós que estamos no espaço de sala de aula, a gente quer mesmo ver a transformação acontecer, né? A gente quer ver realmente as coisas fluírem de forma concatenada, de forma encadeada.
E aí ela traz uma citação do Morin, né, dizendo justamente que ele traz a ideia de que fornece exemplos de prática de avaliação bem-sucedidas em metodologias ativas. E ele enfatiza a utilização de portfólios digitais. Tá aí uma perspectiva que é bacana, é você trabalhar com tecnologia. Essa galera, ela gosta muito de tecnologia, principalmente os alunos, né, de ensino fundamental, ensino médio. Então, vamos fazer com que realmente desafiar eles. Pronto. Vamos aqui trazer quais foram os primeiros governadores, né, do Brasil não, os primeiros governadores do Piauí. Vamos jogar para esses meninos fazerem um quadro, uma linha histórica. No instante, eles fazem essa linha histórica no Canva. Ou então, né, no próprio PowerPoint. A gente lança esses desafios justamente para ver como é que os alunos eles vão protagonizar essa atividade, eles vão protagonizar, né, essa construção. E aí ela diz ainda, né, que essa questão, né, dos portfólios que possibilitam ao estudante registrar e ponderar sobre o processo de aprendizagem ao longo do tempo, e avaliações baseadas em desempenho, nas quais os alunos demonstram suas habilidades em contextos práticos e genuínos. Tais métodos buscam harmonizar a avaliação com os princípios de autonomia e protagonismo do estudante. Ou seja, essa autonomia e esse protagonismo são fundamentais para a gente pensar aí no desenvolvimento das metodologias ativas, porque é justamente isso que a gente vai querer desenvolver, né, nesses alunos. Justamente isso que a gente vai querer desenvolver nesses alunos. Aqui ela traz uma citação de Freire e Silva, né, dizendo que Freire e Silva eles afirmam, né, que as práticas de avaliação em metodologias ativas devem ser vistas não apenas como meios de mensuração, mas também como instrumentos de aprendizagem, ou seja, a gente não pensar que a gente vai colocar o aluno, por exemplo, numa aula de robótica, para poder fazer um processo de atualização de um computador, de um software, e a gente pensar só na perspectiva da avaliação, né? A gente pensar só na perspectiva da questão da mensuração. Não, eles conseguiram, então eu vou entender que eles realmente entenderam o processo, mas também como esse instrumento de aprendizagem, porque eles precisam realmente entender o que eles fizeram e entender a finalidade do que eles fizeram, né? Por isso que ela vai dizer que isso envolve a criação de oportunidades de feedback contínuo, porque a gente vai estar com os alunos nesse processo, né, de autoavaliação crítica e reflexão sobre o processo de aprendizagem. E isso incentivando a metagonização e a autogestão dos alunos, né? Ou seja, fazer com que esses alunos realmente entendam como é que eles podem conduzir esse processo e como eles podem realmente ser, como ela trouxe na página anterior, realmente esses protagonistas. E aí, resumidamente, ela vai trazer que essas práticas, né, de avaliação baseada em metodologias ativas representam um avanço notável na compreensão e aplicação da avaliação de aprendizagem, ou seja, ela traz dizendo que a literatura apresentada destaca a importância dos métodos de avaliação, como é que esses métodos de avaliação eles vão realmente ser trazidos para o espaço da sala de aula, e que eles sejam contínuos, variados e incorporados ao processo de aprendizagem, né? Para fazer realmente valer e fazer com que a própria metodologia ativa ela aconteça de forma eficaz, né? Ela vai dizer ainda, a questão da execução bem-sucedida dessas práticas exige não apenas a incorporação de novas técnicas, muito importante a gente ver sobre isso, mas também uma reestruturação mais abrangente da cultura de avaliação, alinhando-a aos princípios de autonomia, mais uma vez ela traz protagonismo e construção ativa do saber.
Eu acho isso fundamental, porque é aqui que a autora vai dizer que nós podemos e devemos e podemos fazer com que os alunos sejam ativos nesse processo, né, de ensino-aprendizagem. Aí ela traz a questão das adaptações no contexto escolar de tempo integral, que é justamente fazer com que esse processo de metodologias ativas eles sejam incorporados no ambiente escolar e como eles vão ser desenvolvidos dentro desse ambiente escolar. Lembrando que essas metodologias ativas elas vão ser inseridas em uma escola, gente, que já tem uma cultura, que já tem a sua forma de trabalhar, né? E aí cabe a nós criar um projetozinho, se a gente projeta, ou então até no próprio plano de aula. No próprio plano de aula, como é que a gente vai fazer e incorporar, né, essas metodologias ativas. Aí ela diz que a implementação de práticas de avaliação básicas e metodologias ativas no ambiente de escola, de tempo integral, traz desafios e oportunidades. Claro, porque tudo que a gente vai fazer na vida vai trazer desafios, né? E exigindo uma reavaliação das metodologias de avaliação convencionais. Ou seja, como é que, de fato, essas metodologias elas devem ser incorporadas. Ela traz ainda uma perspectiva de Cavalieri, né, que ele vai defender que o período ampliado, ou seja, a escola integral, ela proporciona um ambiente propício para a aplicação de práticas avaliativas mais completas e processuais, em consonância com os fundamentos das metodologias ativas. Tudo isso por causa do tempo, por causa dos recursos humanos e físicos que vão estar lá, né? E aí ela vai ter justamente mais possibilidades, embora a autora sempre está ressaltando que tem os seus limites, né? Tem os limites e tem também as impossibilidades que podem estar aí em volta do processo. Ela diz que esta visão destaca a capacidade do trabalho em tempo integral de enriquecer e aprofundar as práticas de avaliação, né? É justamente a gente entender aí como é que esse processo de educação integral ela vai contribuir, né, para que o aluno realmente entenda, né, e se entenda enquanto sujeito, né, e como ele pode contribuir para esse entendimento dentro do espaço onde ele estiver inserido. Certo? Estão entendendo? Estão tão caladinhas? Falei aí no chat. Tá dando para entender, né, gente? Aí ela vai trazer uma perspectiva do Aaron, que é onde ele vai dizer que complementa essa visão afirmando a avaliação em instituições de ensino integral que utilizam essas metodologias ativas deve ir além do simples verificação de conteúdos, porque nós não podemos ser professores conteudistas. Pegou o livrozinho, vai lá na sala de aula e aplica o conteúdo e vai embora, né? A gente realmente tem que ter essa responsabilidade do que a gente vai deixar, né, de aprendizagem, do que a gente vai deixar de entendimento para esses alunos, certo? Considerando aí o crescimento completo deste aluno. E isso requer práticas de avaliação que levem em conta não apenas os elementos cognitivos, mas também socioemocionais, porque os alunos eles têm, né, uma vivência social, eles têm uma vivência familiar que possibilita esse entendimento dessa perspectiva socioemocional, cultural, físico, utilizando uma jornada ampliada para uma análise mais abrangente do contexto, né, de processo de aprendizagem. E aí a gente começa a entender justamente como é que esse processo ele vai ser fortalecido e incorporado, né? É super importante que vocês levem isso com vocês, sempre pensando em elaborar o conteúdo para o crescimento completo do aluno, entendendo que esse aluno ele tem uma perspectiva socioemocional, cultural, físico, socioeconômico. Muitas vezes tem aluno que vai poder fazer determinadas atividades de forma mais
efetiva e outros não vão poder, por conta também do contexto onde eles estarão inseridos, inclusive o contexto econômico-financeiro. Continuando, ela diz que, no entanto, a adaptação de práticas de avaliação para escolas de tempo integral, que empregam metodologias ativas, apresenta desafios particulares. Aí, mais uma vez, ela traz Gandolfo, que ela vai dizer que ele defende que a ampliação no período escolar, apesar de proporcionar mais chances para avaliação contínua, ou seja, essas escolas integrais, apesar de elas fazerem com que essa avaliação ela tenha mais possibilidade de ser executada, também intensifica a complexidade do processo de avaliação. Ou seja, exigindo ferramentas e táticas, né, mais avançadas para atualizar e examinar a vasta quantidade de dados produzidos durante essa jornada, né, durante essa diária, que é justamente a perspectiva da escola integral, né? E continua dizendo que este argumento indica a existência de sistemas de avaliação que não sejam apenas completos, mas também práticos e práticos para os educadores, tanto para os alunos como para os educadores. Um instante, gente, 2 minutinhos. Pronto, eu retornei, é porque eu realmente tinha saído. E aí, gente, dando continuidade a essa perspectiva das metodologias ativas, ela prossegue dizendo que este argumento ele indica a exigência de sistemas de avaliação que não sejam apenas completos, mas também que sejam práticos e práticos para os educadores, porque são os educadores que vão estar aí inseridos nesse processo, né, que vão estar aí fazendo com que esse processo aconteça. Ele continua dizendo que Paro fornece exemplos de adaptações eficazes de práticas de avaliação em escolas de tempo integral que empregam, né, essas metodologias ativas e ressalta aí a aplicação de sistemas de avaliação baseados em rúbricas que possibilitam o monitoramento minucioso do progresso de habilidades, né, ao longo do tempo, além da implementação do ciclo de feedback mais regulares e estruturados, utilizando o tempo extra disponível para fomentar uma cultura de aprimoramento constante. Aí ela já está explicando justamente como é que a metodologia, a tecnologia, ela vai contribuir para esse processo de
aplicação das metodologias ativas. Ela vai trazer essa ideia, vai trazer essa perspectiva, né? Que são justamente essas ferramentas, que inclusive o feedback ele vai estar aí dentro desse hall de ferramentas, para fazer com que realmente essa metodologia ela aconteça e seja aprimorada dentro do espaço onde ela for acontecer, tá bom? E aí ela afirma, né, traz uma afirmação de Santos e Oliveira, falando que a transformação das práticas de avaliação em escola de tempo integral, que adotam metodologias ativas, exige o quê? Exige uma visão, né, do espaço e do tempo escolar para como o fluxo constante de oportunidades e aprendizagem, né, e avaliação. Aí a gente vê realmente como é que essa exigência dentro desses espaços de aplicação da metodologia ativa vão acontecer e vão se formatar. Ela diz que isso envolve também incluir períodos de avaliação ao longo de toda a trajetória educacional, desde projetos interdisciplinares até atividades extracurriculares, que são essas atividades, como eu falei para vocês, que acontecem fora do espaço formal de educação, né? A gente vai conseguir aí fazer com que o aluno ele aprenda até, por exemplo, num parque da cidadania da vida, no zoo botânico da vida, ou até, por exemplo, na costa de um rio. Mas vai depender qual é o aprendizado que a gente vai estar suscitando para o aluno, né, naquele ambiente, naquele espaço, dentro daquele processo. Tudo tem que ter um objetivo. Eu costumo sempre fazer isso. Colocar qual atividade eu vou desenvolver, qual é o objetivo que aquela atividade busca alcançar, né? Qual a metodologia que eu vou utilizar para aquela atividade acontecer e quais são os possíveis resultados que eu espero daquela atividade, né? E aí você vai criando e vai desenvolvendo processos que são bastante significativos. Desde você, por exemplo, fazer com que o aluno visite o museu e seja protagonista da explicação daquela visita, até você, por exemplo, conduzir os alunos para construir um mapa mental do que eles estão aprendendo na disciplina, né? Então, as possibilidades, elas vão ser inúmeras. As possibilidades, elas são inúmeras. E aí ela diz que isso realmente vai envolver, né, incluir período de avaliação, como eu disse para vocês, ao longo de toda a trajetória educacional, desde projetos interdisciplinares até atividades extracurriculares, estabelecendo um ambiente avaliativo que reflete a natureza integrada e integrada da educação integral, ou seja, como é que essa natureza integrada vai fazer com que o aluno compreenda de forma holística, em sua totalidade, aquele conteúdo que ele realmente está, né, sendo colocado para construir o saber. É interessante a gente perceber isso. Aí ela traz alguns desafios, né, que são desafios e oportunidades nessa implementação. A gente sabe que no processo de construção, né, da sala de aula, no processo de construção do espaço de busca pelo conhecimento, a gente vai ter aí os desafios e vamos ter as oportunidades de melhorias, né? Aí ela vai trazer que a implementação de práticas avaliativas inovadoras em metodologias ativas, no contexto de escolas, do tempo integral, apresenta uma série de desafios significativos. Mas, em contrapartida, também oferece oportunidades únicas para transformar o processo de avaliação de aprendizagem, né? Inclusive, ela traz aí uma citação do Libânio dizendo que um dos principais obstáculos para essa implementação de novas práticas avaliativas é a resistência à mudança dentro dos sistemas educacionais. Infelizmente, a gente tem isso muito, desde universidades até espaços, né, de educação formal, esse desafio, porque a maioria das pessoas elas não estão ainda adaptadas a vivenciarem o novo, né? O novo assusta, isso não é normal.
mas aí a gente também tem que buscar forma de enfrentar. A Luana até está dizendo, o maior desafio é a educação permissiva dos pais, exatamente. Ainda bem que tem até uma lei que foi criada agora em relação ao uso de tecnologia, de celulares em sala de aula, porque esse também é um dos desafios muito grandes dos professores, né? A gente sabe a importância da tecnologia e essa importância ela deve ser usada ao nosso favor, para melhorar a nossa convivência em sociedade, e não o contrário. Mas, infelizmente, o contrário também, né, acontece, o contrário também é reproduzido. E a gente tem que ter esse cuidado sempre, né? Esta observação destaca a importância de uma mudança cultural e institucional para acomodar abordagens avaliativas mais alinhadas com as metodologias ativas, né? Então, precisa ter uma mudança cultural no espaço onde as metodologias ativas elas não são executadas, onde elas não são implementadas. E aí, aqui a gente está tratando dentro desse curso justamente da educação integral. E é nessa educação integral que a gente deve também pensar esse processo. Porque o aluno ele vai passar o dia todo na escola. Nós não podemos, dentro dessa educação integral, deixar o aluno ansioso, embora a gente saiba que tem escolas que deixam. Eu já visitei escolas integrais aqui em Teresina, né, que, enquanto assistente social, que a maioria dos alunos estava no pátio brincando no turno da tarde, sendo que eles entram no turno da manhã. E isso é uma coisa que não é legal, porque ali está tendo investimento público, está tendo gasto de tempo dos professores da escola e dos alunos. Então, a gente tem que fazer o tempo valer a pena. O tempo, gente, é nosso maior ouro. E a gente precisa fazer com que ele realmente valha a pena. E aí ela traz uma citação de Saviani, destaca outro desafio crucial, que é a mudança das práticas de avaliação para as metodologias ativas em escola de tempo integral. Não exige apenas uma atualização de técnicas de avaliação, mas uma reavaliação essencial de como todo o tempo e o espaço escolar são empregados para o propósito da avaliação. Está vendo como eu trouxe para vocês agora há pouco falando do tempo? Né? Que a gente precisa realmente entender como é que esse tempo que vai ser utilizado dentro do espaço escolar, como é que ele vai ser aproveitado, como é que ele vai ser realmente materializado. E isso precisa ser pensado, né? Precisa ser pensado, precisa ser estudado pelo corpo de profissionais que está lá dentro dessa instituição. Ela traz essa perspectiva enfatiza a necessidade de uma abordagem holística, ou seja, olhar na sua totalidade, pensar de forma macro, não pensar de forma micro, que considere todos os aspectos da experiência educacional em tempo integral, ao adaptar as práticas avaliativas. Ela diz que Freitas afirma que aborda os desafios relacionados à formação docente como numerosos docentes não se sentem seguros ou preparados para implementar métodos de avaliação mais complexos e multidimensionais. Isso já tem mudado muito, porque a gente tem um número aí de professores que realmente se propõem a fazer o novo, mas ainda tem espaços onde a reprodução do ensino tradicional é feito. Na universidade mesmo, né? Citando a nossa universidade aqui, a gente tem esse problema. A gente tem professores que têm apostila. Eu estava conversando com um colega meu que está fazendo o curso lá, Lucas, ele tem uma apostila de 2013, que é só copiada todos os anos. Quando o professor pega um período, usa a mesma apostila. Claro, tem textos clássicos que precisam ser validados, né? Por exemplo, Paulo Freire, né, o Vygotsky, esses autores aí da própria educação. Mas existe também aí, por parte de alguns professores, principalmente os professores que já estão há algum tempo no mercado, o medo do novo, né? O medo do novo. E o medo do novo não pode ser uma rotina, né, de nós, professores que estamos em sala de aula com um público diverso, com um público que exige da gente
um aprimoramento e uma inovação, né? Então, a gente precisa também pensar sobre isso. E aí, Freitas aborda os desafios relacionados à formação docente, como eu disse para vocês, docentes que têm medo do novo, dessas atividades complexas, particularmente em um ambiente de tempo integral. E isso requer o quê? Um investimento especializado e contínuo em apoio pedagógico. Toda cidade, se pudesse ter na Secretaria de Educação um núcleo permanente e ativo de educação pedagógica, seria fundamental. Que a gente ia ter como ofertar capacitação para os professores estarem se aprimorando, né, dos novos conhecimentos, das novas metodologias, e como essas metodologias elas iriam reverberar no espaço da sala de aula. Entende? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. A gente pensar, né, nessas inúmeras possibilidades que estão aí inseridas dentro do ambiente escolar. Apesar desses desafios, a implementação de práticas avaliativas inovadoras e metodologias ativas em escolas de tempo integral também apresenta oportunidades. Como ela disse, não é só desafios, não. Né? Ela vai dizer que o tempo integral, aponta que o tempo adicional disponível em escolas integrais oferece o quê? Um terreno fértil para a experimentação e refinamento, né, de práticas avaliativas mais abrangentes e processuais, permitindo um acompanhamento mais próximo e detalhado, né, do desenvolvimento dos alunos. Esta observação destaca o potencial único das escolas de tempo integral para aprofundar e enriquecer o processo avaliativo. Ou seja, a gente perceber, né, o espaço escolar, o espaço da sala de aula, como um espaço de inúmeras possibilidades, de inúmeras construções, né, de desafio, de inúmeras construções, na verdade, de potencialidades. Boa tarde, Conceição, tudo bem? Dando continuidade. Daniel e Carrano discutem as oportunidades para o desenvolvimento integral, né, dos alunos. Vão trazer aí que essas práticas avaliativas em metodologias ativas, quando implementadas em escolas de tempo integral, abrem espaços para uma nova abordagem verdadeiramente holística da avaliação. Né? O tempo estendido permite a integração mais efetiva das avaliações que contemplem, né, não apenas os aspectos cognitivos, mas também socioemocionais, culturais e físicos. Né? Porque nós somos físicos, nós não somos só professores, não. Nós não somos só alunos, não. Nós somos também sujeitos que temos nossas emoções, temos culturas diferentes, temos as questões físicas, né? E aí também eu vou acrescentar aqui as pessoas com deficiência que estão inseridas nesses espaços, que precisam ser respeitadas dentro das suas possibilidades, né? Aí é o nosso desafio também, na verdade, é o desafio da educação brasileira, pensar, né, essa metodologia inclusiva, a metodologia ativa e inclusiva. Né? Como é que essas metodologias elas vão ser adaptadas ou fomentadas para fazer com que os alunos eles participem efetivamente do processo. E que essa participação seja uma participação de representação mesmo, né? De construção, porque é dentro desse processo que a gente deve pensar o espaço escolar enquanto espaço de construção do conhecimento. Aí eu vou trazer uma citação aqui de Freitas, né, que eles abordam a oportunidade de personalização da avaliação, ou seja, a aplicação de métodos avaliativos inovadores em escola de tempo integral proporciona uma chance única de personalizar o processo de avaliação. Né? Com maior disponibilidade de tempo e flexibilidade, podemos elaborar percursos avaliativos personalizados que considerem os ritmos e estilos de aprendizagem de cada aluno.
mantendo aí simultaneamente o foco, né, nos objetivos educacionais fundamentais. A inovação, ela tem que ser algo que realmente a gente abraça dentro do espaço de sala de aula, né? Tanto é que a autora ela vai trazer aqui a aplicação de métodos avaliativos inovadores. Porque é isso, né? Nós vamos fazer com que os sujeitos realmente tenham acesso a essa inovação para que o seu conhecimento seja mais fortalecido e solidificado, né? No espaço, na escola onde ele ou ela está inserido. Aqui a gente vai ver que a literatura comprovada indica que para vencer estes obstáculos e aproveitar ao máximo as oportunidades, é necessário um esforço conjunto e constante que envolve toda a comunidade escolar. Toda a comunidade escolar, desde a administração até os professores, os estudantes e suas respectivas famílias, né? Então, aqui a autora ela está dando uma indicação para a gente enfrentar esses desafios que estão aí no espaço da educação, fazendo com que os sujeitos que estão inseridos com a gente sejam aliados para essa construção, e aliadas, né? Além disso, é essencial manter uma perspectiva de longo prazo e uma disposição para ajustar e aprimorar as práticas de avaliação conforme, né, as necessidades emergentes dos estudantes e as inovações pedagógicas em constante transformação. Porque a gente vai ver, dentro do espaço escolar, que os alunos eles têm suas necessidades, que os alunos eles têm suas exigências também. E que essas necessidades, exigências e emergências, como a autora traz aí no texto, precisa ser validada, claro, dentro do limite. Dentro do limite, precisa ser validada para a construção de outras perspectivas. Eu acho super interessante, eu estava conversando ontem com uma colega psicóloga, e ela dizendo para mim assim, Lucas, a maioria das instituições, inclusive o espaço educacional, eles não têm uma perspectiva de atender os alunos em momentos de crise. Por exemplo, crise de ansiedade, ou então crise, até a depressão, suicídio, alguma questão do ponto de vista da saúde mental. Nós, enquanto escolas, ainda não estamos preparados para isso, né? Aí ontem ela perguntou, por exemplo, eu já sou assistente social há 7 anos, já trabalhei na saúde, trabalho na educação e trabalho na assistência social. Mas ela me fez uma pergunta que ontem eu refleti, ela disse, Lucas, se chegar uma situação de crise, de alguém em crise, na tua frente, tu vai saber o que fazer? Além de dar um copo de água? Aí eu nunca parei para pensar nisso, né? E é interessante a gente pensar sobre essas coisas, né? Porque isso é trazer para a gente uma perspectiva diferente, e é isso que vai tornar a gente também profissional, né? Diferenciado dentro do espaço de trabalho, dentro do mercado de trabalho, na verdade. Aí ela traz aqui a eficácia das práticas avaliativas em metodologias ativas. Aqui ela vai trazer a eficácia dessas práticas avaliativas em metodologias ativas no contexto de escola de tempo integral. Tem sido um tema de crescente interesse na literatura educacional brasileira, refletindo aí a necessidade, né, de abordagens mais alinhadas com as demandas pedagógicas contemporâneas, né? A autora ela vai trazer isso justamente entendendo, né, ela entendendo, eu também entendo, que as demandas que vão chegar são demandas realmente contemporâneas. Ora, no espaço escolar, gente, muitas questões estão acontecendo hoje que antes não tinha, né? E aí são, de fato, essas exigências, né, que vai acontecendo aí dentro, né, desse espaço escolar. Aí ela traz mais uma vez a citação do Lucchesi, dizendo que, ressalta que a avaliação em metodologias ativas, quando implementada de forma coerente em ambiente de tempo integral, resulta em um processo de aprendizagem mais significativo e autorregulado pelos próprios estudantes,
né? Essa observação destaca o potencial dessas práticas avaliadoras, inovadoras, para promover uma aprendizagem mais profunda e autônoma, né? Porque é justamente aí onde a gente vai pegar e ver se o aluno realmente está tendo esse desenvolvimento que a gente espera através das metodologias ativas, né? É esse processo que as autoras elas querem trazer para a gente. Dando continuidade, elas falam da eficácia das práticas avaliativas em metodologias ativas, né? Trazendo a ideia de que a eficácia dessas práticas avaliativas em metodologias ativas, no contexto de escola de tempo integral, tem sido um tema de crescente interesse da literatura educacional, ou seja, tem tido muitas produções sobre isso, sobre essa questão das metodologias ativas, elas estão acontecendo mais dentro do espaço da universidade, né? Refletindo aí a necessidade de abordagens avaliativas mais alinhadas com as demandas pedagógicas contemporâneas, né? E trazendo realmente essa perspectiva, aqui eu fiz repetir, trazendo realmente essa perspectiva mais ampliada. Aqui a autora ela está trazendo uma citação do Hoffman, né, que ele complementa essa visão, afirmando a efetividade das avaliações de metodologias ativas é especialmente notável quando elas são vistas como um componente essencial do processo de aprendizagem e não, né, como momentos de verificação isolados. Aí ela vai dizer que nota-se um crescimento expressivo nas habilidades do aluno, na habilidade do aluno, de ponderar seu processo de aprendizagem, aprimorar competências metacognitivas e participar de maneira mais ativa e responsável, né, em sua educação. Porque a gente vai trazer o aluno para o centro do movimento, vai fazer com que ele seja realmente um dos sujeitos importantes e fundamentais, né, para essa educação acontecer, para essa educação ser aprimorada. A análise da efetividade dessas práticas indica tanto sucesso quanto áreas para o aprimoramento. Aí ela vai trazer a citação do Berbel, dizendo que, destaca aqui, instituições de ensino integral que implementam métodos avaliativos alinhados com metodologias ativas demonstram progressos notáveis não só no rendimento acadêmico, mas também no aprimoramento de competências socioemocionais e na habilidade de aplicar o conhecimento de forma prática, né? Em São Luís, a gente está tendo, quem é do Maranhão, não sei se sabe, mas em São Luís, na UFMA, na Universidade Federal de São Luís, eles agora estão fazendo um processo onde o aluno tem metade do curso teórico e metade do curso prática, né? Eu acho que isso é importante, gente, porque ele está fazendo com que o aluno vai aprimorando o conhecimento que ele está tendo em sala de aula na prática profissional. E não é aquele discurso de que teoria é uma coisa e na prática é outra. Não é isso. É porque realmente a gente precisa enxergar essas possibilidades, né, e fazer com que essas possibilidades elas sejam materializadas lá onde nós, professores, estamos inseridos, né, e inseridas, onde nós estamos construindo o saber. É isso que é fundamental que a autora, né, as autoras, os autores estão trazendo para a gente pensar nessas inteiras possibilidades. Faço outra pergunta para vocês e eu gostaria que vocês respondessem no chat. Alguém, dentro da sua formação, quando vocês estavam se graduando, ou então na licenciatura, tiveram algum entendimento sobre metodologia ativa? Alguém teve, ou não tiveram? Me diz aí. Pode colocar no bate-papo. Não teve, né? Porque, na verdade, a gente não tem, né? Infelizmente, essa questão das metodologias ativas, elas estão chegando agora, né?
Lá na faculdade que eu trabalho, eles estão até com a pós, na verdade, a coordenadora do curso de pedagogia, né? Ela está até com a pós, querendo fazer uma pós em metodologias ativas, que lá ela, inclusive, disse que vai trazer procedimentos práticos, né? Aqui nesse curso, que é pequeno, a duração, infelizmente, a gente já está terminando ele, mas não tem como a gente pensar numa prática de metodologia ativa ou direcionar. Mas nenhuma especialização, eu acho que tem como a gente estar aprimorando o conhecimento, né? Sobre como é que as metodologias ativas elas podem ser pensadas, planejadas, de acordo com o contexto, né, onde nós vamos estar inseridos, certo? Aí ela vai trazer ainda, né, uma citação do Morin, dizendo que Morin pontua aspectos específicos da eficácia das práticas avaliativas em metodologias ativas. Aí vai dizer que essas práticas mais eficazes combinam diferentes modalidades de avaliação, como a autoavaliação, que é como eu disse para vocês, a avaliação por pares, né, a avaliação baseada em projetos e portfólios reflexivos. O importante é a gente fazer o aluno pensar qual é a responsabilidade dele também naquele processo. Qual é o compromisso dele, enquanto aluno, dentro daquele processo. Porque quando a gente faz ele pensar, realmente as perspectivas elas vão sendo diferenciadas, né? Elas vão sendo redesenhadas, na verdade. Aí aqui eu trago dizendo que as práticas mais eficazes combinam diferentes modalidades de avaliação, como a autoavaliação, avaliação por pares, avaliação baseada em projetos e portfólios reflexivos, como também essas abordagens não apenas melhoram a capacidade dos alunos, né, como também vão trazer aí outras... essas abordagens apenas melhoram a capacidade dos alunos de demonstrar suas competências, né, de forma mais autêntica, mas também desenvolve habilidades cruciais, como pensamento crítico, colaboração e autogestão de aprendizagem. A eficácia nesse processo é particularmente notável quando essas práticas são implementadas de forma consistente ao longo de todo o período escolar, estendido, criando uma cultura de avaliação formativa e reflexão, e reflexiva, né? Então, aí vocês já vão compreender que, de fato, quando a gente vai aplicar essas metodologias ativas, a gente tem que pensar também, né, no impacto positivo que ela vai trazer, nessa eficácia, né, que a autora tanto traz no texto. Em todo texto, ela está trabalhando a ideia da eficácia. Como é que essa eficácia ela vai, de fato, estar aprimorando nessas metodologias ativas. E aí a gente vê que a implementação e a adaptação de práticas pedagógicas para acomodar novas abordagens avaliativas em metodologias ativas, especialmente no contexto de escola de tempo integral, enfrentam uma série de desafios significativos que precisam ser cuidadosamente abordados, né? Aí ela traz uma perspectiva do Cavalieri, que ele argumenta que um dos principais obstáculos, né, na adaptação de práticas pedagógicas para novas formas de avaliação é a resistência à mudança dentro dos sistemas educacionais. Mais uma vez, ela traz a perspectiva de que a mudança assusta. E dentro do espaço escolar, infelizmente, a maioria das pessoas não vão querer, né, fazer com que essa mudança se concretize, que muitas vezes estão profundamente enraizadas em modelos tradicionais de ensino de avaliação, né? De ensino e de avaliação. Infelizmente, a gente vai ter ainda esses traços históricos que infelizmente, interferem, às vezes, né, nessa implementação e adaptação dessas práticas integrativas. E aí, por fim, a autora vai trazer a citação do Ariel, que ele destaca outro desafio crucial, que é a adaptação das práticas pedagógicas para acomodar novas abordagens avaliativas em metodologias ativas, especialmente em escolas de tempo integral, né,
que vai requerer não apenas uma reformulação de técnicas de ensino, mas uma reconsideração fundamental de como o tempo e o espaço escolar são utilizados. Isso implica em desafios logísticos, pedagógicos consideráveis, especialmente na criação de ambientes de aprendizagens flexíveis e na gestão de projetos interdisciplinares que se estendem ao longo da jornada escolar ampliada. Ou seja, é fazer com que essa jornada, de fato, valha a pena. Essa jornada escolar ampliada tenha inovação, tenha impacto no contexto da escola e no contexto também onde o aluno está inserido. Questões básicas, gente. Por exemplo, os alunos, eles gostam muito de celular. Seria uma ideia a gente, no surto de dengue que a gente teve em Teresina ano passado, por exemplo, orientar que os alunos tirassem foto fazendo o exercício de procurar focos do mosquito da dengue. Né? Em um serviço de convivência que eu trabalhei, a gente tem um grupo chamado Protagonistas em Movimento. E nesse grupo a gente fez esse exercício. Ficou super bacana, porque eles fizeram um vídeo de como prevenir a dengue, eles fizeram um vídeo tirando, né, os focos, as vasilhas que eram focos do mosquito da dengue. A gente está fazendo com que o aluno realmente entre no processo, seja participante da transformação do processo onde ele estiver inserido. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Agora eu vou abrir para perguntas ou então participação, para quem quiser. Tem alguma dúvida ou ficou entendido? Pode falar no bate-papo ou também pode falar no microfone. Todo mundo entendeu ou então não entendeu? Gostaria de ouvir vocês ou de ler algum comentário de vocês perguntando alguma coisa ou complementando alguma coisa. Tranquilo, professor. Aula maravilhosa. Oh, que coisa boa. Muito obrigado, Maria da Conceição. Imagina. Podemos tirar uma foto? Quem quer abrir aí suas câmeras para a gente tirar uma foto? Ou não, ou preferem não? Bora abrir para a gente registrar, gente. Não tem nadinha, só uma fotinha para caramba. Para eu poder mandar para ela. Ô, professor, eu não vou abrir, não, porque eu estou aqui com esse cabelo aqui tudo assanhado, viu? Deixa para a próxima. Não tem problema não. Mas seu nome vai aparecer aí. Pois tá bom, eu vou tirar aqui o print, viu? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Pois eu vou mandar para Cananda, viu? Vou tirar outra, porque essa daqui travou. 1, 2, 3 e... Excelente, meninas. Pois muito obrigado, já que vocês entenderam. Eu espero que a gente se encontre em outro momento, viu? Gostei demais da turma, porque vocês foram participando aqui no bate-papo. E isso aqui é importante, que vai fazendo com que a aula se torne boa, tá bom? Obrigado. Beijo no coração de cada uma e um excelente final de semana.